O mundo se encontra mais uma vez imerso em uma onda inquietante de turbulência, com conflitos e guerras se espalhando por nações como um incêndio, acendendo medos e incertezas em todos os cantos do globo. Manchetes gritam sobre violência, deslocamento e destruição, pintando um quadro sombrio de um planeta à beira do caos. Em meio a esse caos, as plataformas de mídia social se tornaram campos de batalha não apenas por informações, mas também por expressões bizarras de desejo. Alguns usuários, movidos por um fascínio equivocado pelo desconhecido, chegam a expressar um estranho anseio pela Terceira Guerra Mundial. Eles falam com uma estranha ânsia, como se ansiassem por vivenciar o caos em primeira mão, por vivenciar a convulsão que vem como um teste de força ou um momento de acerto de contas. No entanto, para aqueles que vivem em zonas de guerra, tais sentimentos são incompreensíveis. A realidade deles é de sofrimento e perda, famílias separadas, entes queridos mortos em violência brutal, crianças morrendo de fome em meio aos escombros e comunidades inteiras desalojadas e deslocadas, com seus lares reduzidos a memórias. Esses civis inocentes carregam o peso dos impulsos mais sombrios da humanidade. Frequentemente, são forçados a fugir de suas terras natais, buscando refúgio em países estrangeiros que nem sempre os acolhem, adicionando mais uma camada de sofrimento às suas circunstâncias já trágicas. Glorificar a guerra ou romantizar seus horrores é ignorar o profundo sofrimento infligido aos mais vulneráveis, cuja dor muitas vezes passa despercebida em meio ao barulho das agendas políticas e do sensacionalismo da mídia. Ao longo da história, alguns afirmaram prever esse caos, oferecendo avisos ou visões de calamidades futuras. Entre eles, Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, continua sendo uma das figuras mais controversas e fascinantes no campo da previsão psíquica. A vida de Cayce foi marcada por episódios extraordinários de previsão e percepção, muitos dos quais geraram debate e intriga. Desde a infância, ele teve visões, uma mulher alada prometendo responder às suas orações e conversas com os espíritos de entes queridos há muito desaparecidos, incluindo seu falecido avô, o que parecia confirmar sua conexão com os reinos invisíveis. As habilidades de Cayce ganharam amplo reconhecimento quando ele memorizou espontaneamente um livro de ortografia inteiro enquanto dormia, surpreendendo aqueles ao seu redor e lhe rendendo o apelido de O Profeta Adormecido. Esse evento marcou o início de sua reputação por estados de transe, durante os quais ele conseguia diagnosticar doenças e fazer previsões com uma precisão surpreendente. Seus diagnósticos médicos, frequentemente feitos em estado hipnótico, desafiavam a compreensão convencional e ajudavam muitos a buscar tratamento. Suas visões proféticas se estendiam a eventos globais. Ele previu a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Alertou sobre o colapso econômico 2 anos antes de acontecer e previu a devastação iminente da Segunda Guerra Mundial em 1935. Cayce descreveu as alianças, o crescimento do militarismo e a destruição inevitável que se espalharia pelo mundo. Talvez o mais impressionante tenha sido sua previsão de que o mundo poderia ser incendiado por grupos militaristas, uma profecia que parecia prenunciar os horrores da guerra nuclear e do conflito global. Seus alertas sobre o potencial de destruição em massa e caos foram validados por eventos históricos, a ascensão de regimes totalitários, a devastação causada pela guerra e os bombardeios atômicos que mudaram o curso da história. As visões de Cayce servem como um profundo lembrete da importância da previsão e da necessidade de a humanidade escolher caminhos de paz e compreensão em vez da destruição. Em um mundo à beira do abismo, as previsões de Cayce nos lembram que, embora o futuro permaneça incerto, as escolhas que fazemos hoje podem moldar o que nos aguarda. Sua vida e seus insights continuam a inspirar aqueles que buscam compreender os mistérios da mente humana e o potencial para a paz em meio ao caos, incitando-nos a refletir sobre o verdadeiro custo da guerra e a esperança duradoura de um mundo mais compassivo. A existência do povo essênio tem sido objeto de investigação e debate acadêmicos há muito tempo, sem que se tenha chegado a um consenso definitivo até o momento. No entanto, um conjunto de evidências históricas e arqueológicas sugere que eles constituíam uma seita judaica distinta e influente, ativa durante o tumultuado período do Segundo Templo na antiga Judéia. Essas primeiras pistas, reunidas a partir de várias fontes, pintam o quadro de uma comunidade comprometida com a rigorosa disciplina religiosa, a vida em comunidade e as expectativas apocalípticas.
oferecendo insights sobre sua visão de mundo e práticas singulares. A evidência mais convincente a favor dos essênios vem da descoberta dos manuscritos do Mar Morto em meados do século XX em Quran, na costa noroeste do Mar Morto. Esses manuscritos antigos, datando aproximadamente do século III a.C. ao século I depois de Cristo, abrangem uma ampla gama de textos, incluindo manuscritos bíblicos, escritos sectários e visões apocalípticas. Muitos estudiosos interpretam esses pergaminhos como pertencentes ou produzidos pela comunidade essênia, dada sua ênfase na pureza, retidão e profecias do fim dos tempos. Os escritos sectários, em particular, refletem uma comunidade profundamente engajada em definir e manter limites rígidos entre si e o que consideravam elementos corruptos ou impuros dentro da sociedade judaica em geral. Escavações arqueológicas em Qura reforçaram ainda mais a identidade essênia do local. O assentamento descoberto inclui instalações comunitárias, como refeitórios, banhos rituais, miquiot e áreas de armazenamento, que se alinham com as descrições das práticas essênias de pureza ritual e disciplina comunitária. Notavelmente, inúmeras inscrições e artefatos encontrados em Qur'an são consistentes com a visão de mundo sectária delineada nos manuscritos, enfatizando as leis de pureza, a adesão estrita à lei judaica e o foco na retidão comunitária. A presença de banhos rituais, em particular, sugere uma ênfase em rituais de purificação centrais à vida essênia, reforçando sua reputação de ascetismo e disciplina espiritual. Apesar dessas descobertas convincentes, alguns estudiosos permanecem cautelosos, argumentando que as evidências podem não comprovar conclusivamente a existência de uma comunidade essênia distinta, visto que práticas e artefatos semelhantes também poderiam pertencer a outros grupos judaicos do período, como os fariseus ou os zelotes. Críticos apontam que os dados arqueológicos e textuais não distinguem definitivamente os essênios de outras seitas, e alguns argumentam que a comunidade de Qur'an pode ter sido um movimento religioso mais amplo ou uma seita local, em vez de um grupo separado e bem definido. No entanto, referências de historiadores antigos como Joséfo, Filo de Alexandria e Plínio, o Velho, fornecem contexto adicional. Joséfo, em particular, descreve os essênios como uma comunidade altamente disciplinada e ascética, dedicada à pureza e à vida comunitária, alinhando-se estreitamente com as descrições derivadas dos manuscritos do Mar Morto e da arqueologia de Qur'an. Essas fontes textuais, combinadas com os achados materiais, dão força ao argumento de que os essênios constituíam um elemento significativo e distinto dentro do cenário religioso do judaísmo do Segundo Templo. Em conclusão, embora a prova absoluta permaneça ilusória e o debate acadêmico persista, a convergência de descobertas arqueológicas e referências textuais antigas corrobora a visão de que os essênios eram uma comunidade real e influente na antiga Judéia. Seu estilo de vida rigoroso, foco espiritual e perspectiva apocalíptica deixaram uma marca duradoura na história judaica, e seu legado continua a intrigar e a informar a compreensão moderna do sectarismo religioso durante este período crítico. No início do século XX, em meio a um mundo cada vez mais cativado pelos mistérios da natureza e pelo potencial de prever suas repentinas convulsões, um homem chamado Shaw emergiu como uma figura enigmática cujas previsões despertavam ceticismo e admiração. Sua história começa em 1923, um ano marcado por turbulência e expectativa, quando, em 29 de junho, Shaw teria emitido um alerta alarmante ao público. Ele previu um terremoto iminente no Japão, previsto para setembro daquele ano. Suas palavras, veiculadas por sussurros e relatos locais, ganharam certa atenção, especialmente considerando o contexto de um clima geopolítico tenso e a preocupação generalizada com desastres naturais. Notavelmente, a previsão de Shaw se mostrou precisa, pois em 1º de setembro de 1923, a cidade de Tóquio foi atingida por um terremoto devastador. A catástrofe ceifou mais de 140.000 vidas, deixando um rastro de destruição que chocou a nação e o mundo. Este evento catapultou Shaw para os holofotes, transformando-o de uma figura obscura em uma lenda profética. Sua reputação de presciente não terminou aí. 2 anos depois, em 1925, Shaw demonstrou mais uma vez sua incrível capacidade de prever calamidades ao prever que um poderoso terremoto atingiria Santa Bárbara.
No mesmo dia em que sua previsão foi anunciada, o terremoto previsto ocorreu, destruindo cerca de 70 prédios e deixando a comunidade em ruínas. Essa previsão oportuna consolidou ainda mais seu status como um vidente ao longo da costa do Pacífico, conquistando admiração e curiosidade de moradores e autoridades. À medida que sua fama crescia, Shaw era frequentemente convidado para falar em programas de rádio e reuniões públicas, compartilhando suas ideias e previsões com um público cada vez mais ávido. Sua proeminência foi tanta que ele teve a honra de abrir a sessão de abertura do icônico filme King Kong em Los Angeles, em 1933. Apesar de sua notoriedade, Shaw nunca afirmou ter previsto